para darmos continuidade no nosso estudo do Livro dos Médiuns. Para dar início, convido a todos vocês para fazermos juntos a nossa prece de abertura. Respirando fundo, elevando o nosso pensamento e o nosso coração ao Mestre Jesus, vamos pedindo por este dia, para que os amigos espirituais possam estar presentes nos auxiliando nos ensinamentos que estamos buscando, agradecendo ao Pai por mais esta oportunidade abençoada e levando o nosso pensamento e a nossa gratidão ao Mestre Jesus. Hoje o nosso estudo é do capítulo 14, os itens, os médiuns curadores e os médiuns pneumatográficos. Médiuns curadores, somente para mencioná-la, trataremos aqui desta variedade de médiuns, porque o assunto exigiria demasiado desenvolvimento para o nosso esquema. Estamos, aliás, informados de que um médium nosso amigo se propõe a tratá-la numa obra especial sobre a medicina intuitiva. Diremos apenas que esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom de curar por simples toque, pelo olhar ou mesmo por um gesto, sem nenhuma medicação. Certamente dirão que se trata simplesmente de magnetismo. É evidente que o fluido magnético exerce um grande papel no caso, mas quando se examina o fenômeno com devido cuidado, facilmente se reconhece a presença de mais alguma coisa. A magnetização comum é a verdadeira forma de tratamento, com a devida sequência regular e metódica. No caso referido, as coisas se passam de maneira inteiramente diversa. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, se souberem cuidar do assunto convenientemente. Mas entre os médiuns curadores, a faculdade é espontânea e às vezes a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta que caracteriza a mediunidade torna-se evidente em certa circunstância, e o é sobretudo quando consideramos que a maioria das pessoas qualificáveis como médium curadores recorrem à prece, que é uma verdadeira evocação. Eis as respostas que obtivemos dos espíritos, as perguntas feitas a respeito. Podemos considerar as pessoas dotadas de poder magnético como formada numa variedade mediúnica? Não pode ter dúvida alguma. Entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e os homens, mas o magnetizador, tirando sua força de si mesmo, não parece servir de intermediário a nenhuma potência estranha. É uma suposição errônea. A força magnética pertence ao homem, mas é aumentada pela ajuda dos espíritos a que ele apela. Se magnetizas para curar, por exemplo, e evoca um bom espírito que se interessa por ti e pelo doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige os teus fluidos e lhe dá as qualidades necessárias. Há, porém, excelentes magnetizadores que não acreditam nos espíritos. Pensas, então, que os espíritos só agem sobre os que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados pelos espíritos bons. Todo homem que aspira ao bem os chama sem o perceber, da mesma maneira que pelo desejo do mal e pelas más intenções chamará os maus. O magnetizador, que se acreditasse na intervenção dos espíritos, agiria com maior eficiência, faria coisas que seriam consideradas milagres. Algumas pessoas têm realmente o dom de curar por simples toque, sem o emprego de passes magnéticos. Seguramente, não tens tantos exemplos?
Nesses casos, trata-se da ação magnética ou somente de influência dos espíritos? Uma e outra. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, pois agem sob a influência dos espíritos. Mas isso não quer dizer que sejam médiuns escreventes, como o entendes. Esse poder é transmissível? O poder não, mas sim o conhecimento do que se necessita para exercê-lo quando se possui. Há pessoas que nem suspeitariam ter esse poder se não pensarem que ele lhe foi transmitido. Pode-se obter cura apenas pela prece? Sim, às vezes Deus o permite, mas talvez o bem do doente esteja em continuar sofrendo. E então se pensa que a prece não foi ouvida. Existem fórmulas de preces mais eficazes do que outras para esse caso? Só a superstição pode atribuir virtudes a certas palavras. E somente os espíritos ignorantes ou mentirosos podem entreter essas ideias. Prescrevendo fórmulas, entretanto, pode aparecer que para pessoas pouco esclarecidas e incapazes de entender as coisas puramente espirituais, o emprego de uma fórmula contribua para lhes infundir confiança. Nesse caso, a eficácia não é da fórmula, mas da fé que foi aumentada pela crença no uso da fórmula. Médiuns pneumatográficos. Essa designação corresponde aos médiuns que têm aptidão para obter a escrita direta, o que não é dado a todos os médiuns escreventes. Essa faculdade é, por enquanto, muito rara. Provavelmente se desenvolve por exercício, mas, como dissemos, sua utilidade prática se limita à comprovação evidente da intervenção de uma potência oculta nas manifestações. Só a experiência pode revelar se a gente a possui. Pode-se, pois, experimentar como se pode interrogar um espírito protetor através de outras formas de comunicação. Segundo a maior ou menor potência do médium, obtém-se apenas traços, sinais, letras, palavras, frases ou até mesmo páginas inteiras. Basta geralmente se colocar uma folha de papel dobrado em algum lugar ou em lugar designado pelo espírito durante 10 minutos, um quarto de hora ou um pouco mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais. Eis porque podemos considerar impossível obtê-la em reuniões pouco sérias ou de pessoas que não estejam animadas de sentimentos de simpatia e benevolência. Trataremos especialmente dos médiuns escreventes nos capítulos seguintes. Bom, encerramos aqui esse trecho da leitura desses dois tipos de mediunidade. E sobre a mediunidade, os médiuns curadores, que podem ser divididos em dois tipos, né? O médium curador, que é um médium magnetizador, que ele traz a cura através do magnetismo, e também o médium curador através da influência de um espírito, ou seja, ele literalmente faz o trabalho de médium, ele intermedia a ação do espírito no nosso mundo material. Ele serve como intermediário para que essa cura seja realizada por um espírito. E o médium magnetizador faz essa cura através do magnetismo. Acredito eu que em ambos os casos tenha sim toda uma equipe espiritual por trás desse trabalho, principalmente no que se refere à questão da cura. E o médium que tem o dom da cura, por exemplo, através de passes, do simples toque, conta muito com a sua evolução espiritual para o mesmo, né? Para que ele possa estar amparado com os bons espíritos, com espíritos que estejam ali dispostos a auxiliar na cura. Ele tem que trabalhar e se dedicar muito à sua mediunidade e também cuidar de si mesmo, né,
da sua alma, cuidar da sua evolução, para que ele possa ter o merecimento dos bons espíritos ali auxiliando ele neste trabalho. E os médiuns pneumatográficos, como foi dito, é uma qualificação rara de mediunidade, onde cartas seriam escritas sem o contato das mãos do médium, né? Sem a ação direta do médium, que tem como finalidade, principalmente, a comprovação dessa comunicação com o plano espiritual. A grande maioria da mediunidade de efeitos físicos, né, que de alguma maneira demonstra de forma inequívoca a ação de um espírito, a ação de uma força maior naquele evento, serve, na maioria dos casos, para comprovar para algumas pessoas a existência do plano espiritual. Por isso que são raros, né? Mesmo porque hoje em dia, depois da chegada do Espiritismo, depois do advento do Espiritismo, que veio trazendo e nos mostrando esse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual, a pluralidade das existências, não há mais a necessidade de se comprovar a vida espiritual. Ela já está aí comprovada há muito tempo. Nós já sabemos da existência do plano espiritual e de intercalar, né? Ora estamos lá, ora estamos aqui, já há muito tempo. Não existe mais a necessidade dessa comprovação, por isso esse tipo de mediunidade já é mais raro, porque não há mais a necessidade de ficar se comprovando o mundo espiritual. Ele já está aí comprovado há muito tempo para quem quer acreditar, com diversos tipos de prova. Sendo assim, né, se torna uma mediunidade mais rara porque não tem tanta utilidade prática. Né? Até mesmo dentro dos centros espíritas, acredito eu, que se procure desenvolver a mediunidade mais de uma forma prática, para que possamos, através da mesma, auxiliar os nossos irmãos. Então, todos os tipos de mediunidade elas vão ser trabalhadas dentro das casas espíritas, buscando o auxílio aos nossos irmãos. Por isso, se destaca em maiores quantidades os médiuns de outros tipos de manifestações que não sejam essas manifestações físicas tão evidentes, porque as provas já estão aí. Hoje nós precisamos dos médiuns realmente para auxiliar, trazer conhecimento, trazer informação, apoio, né, para sermos a luz no final do túnel para os nossos irmãos, para ajudar a orientar e sermos orientados, né? Não é porque nós estamos dentro já da casa espírita que estamos preparados ou que sabemos de tudo. O exemplo é esse estudo aqui do livro dos médiuns, que é a nossa busca incessante pelo conhecimento, por aprender um pouquinho mais, por dar e receber, né, mais informações, discutirmos opiniões, pontos de vista e experiências, e assim crescermos como pessoas, como seres humanos, buscando sempre nos melhorar, até mesmo como médiuns, que na grande maioria de nós somos, né, grande maioria da humanidade, não só dos espíritas. E então é um estudo importantíssimo para que nós possamos nos aperfeiçoar e conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais como é que funciona a mediunidade, que nada mais é do que esse intercâmbio, né, de conhecimento, de informação, daqui para lá e de lá para cá, a espiritualidade está ali sempre presente, nos auxiliando a vencer mais essa etapa, né, que é essa existência no nosso plano terrestre, enquanto aqui estamos colocando em prática aquilo que aprendemos, para depois, quando retornarmos no plano espiritual, aprender mais um pouquinho e voltar e colocar em prática o que foi aprendido lá. E vamos assim, né, um momento lá, um momento aqui. Às vezes nós somos os ajudados, às vezes nós somos aqueles que ajudam. E estou encerrado, né, aqui o estudo de hoje, agradecendo muito pela oportunidade abençoada de aprender um pouquinho mais com todos vocês e convidando a todos, né,
para nossa prece de encerramento aqui, elevando mais uma vez o nosso pensamento ao Mestre Jesus, com o coração cheio de gratidão por mais esse dia, por mais esse momento de aprendizado, pela oportunidade abençoada de compartilharmos esses minutos de informações, de dúvidas, de certezas, agradecendo a Deus pela oportunidade maravilhosa de estarmos juntos, buscando nos melhorar, aprendendo e transmitindo aquilo que a gente já sabe. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus.